Uma pessoa que não frequenta a igreja, que tá sempre nas baladas, que tá sempre em baile funk, e que às vezes até usa droga, pode ser mais obediente a Deus, pode ser mais cristã do que alguém que está frequentemente indo à igreja, do que alguém que está frequentemente lendo a Bíblia, pode ser mais obediente a Deus do que um pastor. E eu quero te mostrar isso aqui de maneira mais clara, que eu acho que algumas pessoas já pensam sobre isso, mas eu quero te mostrar aqui de maneira mais clara como isso fica claro através da Bíblia. Em Mateus capítulo 21, versículo 29, 30 e 31, é o que a gente vai ver aqui. Você pode ler os versículos anteriores para entender um pouco melhor do contexto. Mas Jesus apresenta dois filhos e um pai, né? Esse pai, ele vai fazer um pedido para que esses filhos façam uma coisa. E ele pede para o primeiro filho, e a resposta é não quero, né? Não quero fazer isso, não vou fazer isso. Aí depois ele muda de ideia e faz. Esse é o primeiro filho. Ele diz não, mas depois ele muda de ideia e faz. Ele pede, faz o mesmo pedido para o segundo filho, faça isso para mim. E esse segundo filho diz, sim, Senhor, eu vou fazer. Mas não faz, não executa. O que a gente entende dentro disso, né? Jesus conclui no versículo 31 perguntando qual dos dois fez a vontade do Pai, e a resposta é o primeiro, né? O segundo diz que não ia fazer, mas fez. É que você faça determinada coisa. Você diz que não vai fazer e faz, você está fazendo a vontade do Pai, certo? O primeiro filho que disse que não ia fazer e acabou fazendo, ele não parece, mas ele é obediente, ele é um cristão. Não parece um cristão, mas ele é. O segundo filho, que disse que sim, ia fazer o que o pai estava pedindo, mas não fez, ele parece cristão, parece obediente ao pai, mas ele não é. Ele não faz de fato o que Deus pede, ele não faz de fato o que o pai pede. Então, o segundo filho, ele tem uma roupa de filho obediente. Ele parece um filho obediente, certo? A gente pega ali pelo que ambos estão falando, né? De primeiro, o pai pediu, ambos o pai pediu, mas um disse não, o outro disse sim. A gente pensa inicialmente que o primeiro filho, ele não é obediente, porque ele disse não, e o segundo é obediente. Nossa, ele falou sim, Senhor, então ele é o filho obediente entre eles. Mas isso não é o que se mostra quando a gente pensa da perspectiva de ação, né, de fruto, de resultado, que é o que importa, o que Jesus traz pra gente algumas vezes no Novo Testamento. Então o segundo filho veste uma roupa de filho obediente. Quando ele diz sim, essa é a roupa dele, ele parece obediente. Então, essa roupa aqui está como esse sim, Senhor, né, essa palavra de obediência dele. Mas na vida, né, no nosso dia a dia, a gente pode facilmente trocar isso pela leitura bíblica, pela frequência dentro da igreja, pela roupa, pelas palavras, né? Pela forma como a pessoa fala, se ela cita frequentemente Deus, se ela cita frequentemente versículos da Bíblia, tudo isso é roupa. Eu quero separar aqui roupa de verdade. Esse é o meu foco com esse vídeo, quero que você entenda a diferença entre roupa e verdade, né? Falar sobre a Bíblia é roupa, ir para a igreja é roupa, ler a Bíblia é roupa. Não estou dizendo que todo mundo que lê a Bíblia, que estou tirando o valor disso. Tem valor em ler a Bíblia, você está buscando a palavra de Deus. Mas o que te faz filho de Deus, o que te faz cristão, é a execução do que você está lendo. Não é você ler a Bíblia, né? Então, quando você estiver selecionando, talvez, um marido, você estiver buscando uma mulher para casar, talvez, olhar para essa pessoa de maneira rasa e ver que ela está... Por exemplo, eu vejo algumas pessoas comentando sobre buscar marido na igreja, buscar uma boa esposa na igreja, e concluindo que basta você frequentar uma igreja e buscar uma mulher ali dentro, que você vai encontrar uma mulher que é cristã, que é obediente a Deus. Isso não é verdade. Isso é roupa. Roupa, eu tô chamando de roupa aqui porque é o que representa a aparência, tá bom? É o sim, Senhor do segundo filho. O segundo filho disse sim, Senhor. Ele parecia obediente, mas ele não era. Então alguém que frequenta a igreja está dizendo sim, Senhor. Mas a execução, né, o fazer do pedido, fazer o que o pai pediu, você vai ver na vida da pessoa. Você vai olhar quando ela precisar tomar uma decisão difícil, no dia a dia dela mesmo, passando o tempo com essa pessoa, você vai entender se ela é uma verdadeira cristã, se ela é obediente a Deus. Ela ou ele, tá bom? Mas onde eu quero chegar aqui, né? Um parece, mas não é, né? O segundo filho parece, mas não é. E o primeiro não parece, mas é. Então, uma pessoa que não frequenta a igreja, não lê a Bíblia com frequência, ela sabe pouco do que Deus quer que ela faça. Ela pode ser mais obediente a Deus, pode ser mais cristã do que um pastor. Eu não sei se já deu pra você entender, mas eu vou resumir de forma rápida aqui. Algumas das pessoas, né, que eu já vi, né, não necessariamente estão na minha vida, mas executavam mais o pouco que elas sabiam sobre o que Deus queria que ela fizesse, do que pessoas que estavam frequentemente dentro da igreja. Então, se a pessoa que não frequenta a igreja é a pessoa que diz não, né? Ela diz, é o filho que diz não quero, não vai para a igreja, ele não lê a Bíblia, ele usa drogas, ele faz coisas erradas, né, na vida. Se ele faz coisas erradas, não por cristianismo, mas de maneira geral, ele tem uma vida que aparentemente você não diria, né? Usa drogas e etc. Se essa pessoa, né, obedece mais o pouco que ela sabe de Deus, o que Deus quer que ela faça, se ela faz tudo que ela sabe que Deus quer que ela faça, ela faz. Se ela faz mais sobre o pouco que ela sabe do que o cristão que está dentro da igreja sabe que Deus quer que ele faça, quem é mais cristão? Quem é mais obediente ao Pai? Jesus toca nessa tecla algumas vezes na Bíblia, né, de fazer a vontade do Pai, fazer a vontade do Pai.
Então, é filho do Pai, é cristão, é obediente a Deus, é filho de Deus de fato, quem obedece a Ele. Então, um pastor que está falando sobre o que deve ser feito dentro da igreja, isso ali é roupa. Percebe agora que isso é roupa, pelos exemplos que eu estou conversando com você? Isso é roupa. Falar sobre o que Deus quer que a gente faça é roupa. É roupa, é aparência. Isso que eu estou querendo dizer. Não sei se for claro já que eu quero dizer com roupa. É a aparência de filho obediente. É o sim, senhor do segundo filho. O segundo filho falou sim, senhor. Esse é o pastor na igreja falando sobre o que deve ser feito. Ele tem muita memória do que a Bíblia diz. Né? Isso dá pra gente saber. Dá pra a gente saber que ele sabe o que deve ser feito, mas a gente não sabe se ele faz. E é isso que torna ele um cristão de verdade. É isso que torna ele obediente a Deus. É isso que torna ele filho do nosso Pai. E de maneira geral era isso que eu queria dizer, né? Facilmente, eu acho fácil, pra mim isso é fácil, não sei se ficou claro pra você quão fácil isso é, mas facilmente uma pessoa do mundo, que a gente chama de pessoa do mundo, pode ser mais obediente a Deus do que uma pessoa que está dentro da igreja. Então, toma cuidado quando você for escolher uma esposa com base nessas roupas, né? Se ela lê a Bíblia, se ela está na igreja, se ela vai com frequência para a igreja, se ela fala da Bíblia. Isso são sinais sim que podem ser considerados, mas de forma alguma faz sentido a gente se basear, tomar isso como um sinal de que ela é para casar, que essa moça é para casar, que esse homem é para casar porque ele está dentro da igreja, porque ele está com muita frequência lendo a Bíblia. Muita frequência lendo a Bíblia também é roupa, a execução que é a verdade. Você olha o coração dessa pessoa, né? Se o coração dela está em Deus, é obediente a Deus, através da execução da palavra de Deus, sim, mas na vida dela, né? Se ela toma as escolhas difíceis que são necessárias para obedecer a Deus.